Nós daremos agora início à nossa primeira palestra, que tem como tema os modelos pedagógicos para a educação, com enfoque nos trabalhos em educação à distância. O nosso convidado é bacharel em Letras pela USP e em Filosofia pela PUC São Paulo. Pós-graduado em Administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. O nosso convidado é doutor em Literatura pela USP. Foi professor e coordenador de pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Ibero-Americano de São Paulo. Também foi pesquisador visitante da Stanford University. Também autor de diversos livros, artigos e traduções. Ele integra a comissão editorial e o conselho científico da Revista de Filosofia Cognitivo e é membro do Centro de Estudos do Pragmatismo, ambos da PUC São Paulo. Vamos então receber o nosso convidado, o professor João Matter. É isso? Tá. Acho que eu fico aqui, então, pode. Bom, eu queria começar, até aproveitando a fala do Cássio, para falar como as coisas confluem, né? Ele comentou um pouquinho como as coisas... Eu, na verdade, moro em São Paulo, só que eu venho cada 2 semanas aqui para Curitiba, que eu dou aula no mestrado da Uninter. Então, eu estava numa semana que eu dava aula no mestrado. E eu separei, lá em São Paulo, muito feliz, uma roupa para vir falar para vocês, uma gravata, né? Um terno, um sapato. E hoje de manhã eu saí do hotel, eu fico aqui sempre no hotel, saí do hotel lá na Praça Osório, 6 e pouco da manhã, esperei o café da manhã abrir para eu ir até a universidade, que eu tinha 2, 3 coisas para fazer, era muito rápido. Aí eu voltaria, almoçaria, me trocaria. Me perdi, obviamente, não consegui, me perdi no tempo, não consegui fazer isso. Então, na verdade, vim falar aqui de tênis, de jeans, eu já estava muito incomodado com isso, né? Mas não teve jeito de... No caminho, saindo da universidade, eu fui encostar minha calça jeans, sujei minha calça de um lado aqui. Sujei, encostei num lugar que tinha um pouquinho de barro, né? Aí fiquei mais incomodado. E aí marquei um lugar para vir comer, escolhi um restaurante aqui do lado, Macelotti, uma tratoria aqui, e fui comer um nhoque à bolonhesa e sujei minha roupa de molho. Então, eu estava quase desistindo, quase que eu mandei uma mensagem para falar, olha, eu não tenho condições de falar, mas aí eu vou ficar escondido aqui, na verdade, minha roupa não está... Então, é só para justificar um pouquinho, para dizer como as coisas confluem, às vezes ao contrário, mas foi um prazer. Eu queria dizer que foi um prazer ser convidado, um prazer a apresentação que foi feita, eu fico até um pouco lisonjeado de dizer. É claro que eu trabalho com educação à distância, trabalho com metodologias ativas, mas, obviamente, tem muita gente trabalhando no Brasil. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o tema, que modelos pedagógicos para a educação, com uma ênfase em educação à distância, até porque a gente vai ter uma fala em seguida sobre metodologias ativas. Eu selecionei alguns temas de metodologias ativas, mas procurei não avançar muito nisso para não cobrir a palestra seguinte. Mas eu queria dizer 2 coisas inicialmente. Quer dizer, é muito interessante a gente estar tendo essa reunião aqui, porque a gente está esperando um ministro de educação, né? Se sair algum aí, vocês avisam até o fim da fala, porque tem sido anunciado um nome e cancelado, e a gente até agora não tem um ministro de educação, né? Estamos há quase praticamente um mês da entrada, não sabemos quem vai ser o ministro. E, além disso, a gente tem vivido um momento em que as questões da educação à distância, tanto para a educação básica, quanto para a educação superior, quanto para a pós-graduação em estrito senso, estão em moda para se discutir. Eu vou comentar, tem uma portaria saindo. Então, é muito interessante, porque a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre algumas coisas que estão acontecendo exatamente nesse momento, né? Queria dizer também o seguinte, que os meus slides, eles estarão disponíveis hoje à noite nesse endereço aqui. A gente parece que não vai ter tempo para perguntas hoje aqui. Normalmente eu não ponho o slide logo, porque às vezes em função da pergunta eu acabo mudando, mas de qualquer maneira eu assisto a apresentação seguinte e no final eu repito esse endereço. Então vocês podem fotografar à vontade, é claro, mas saibam que no início da noite aí vocês já vão ter os slides disponíveis com todos os links pelos quais eu passar. Então, eu vou seguir um pouquinho aqui o slide, porque depois, no final, eu queria voltar para essa questão da educação à distância no ensino, na educação básica, superior e no estrito senso. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem a educação presencial, tradicional, a gente já sabe, milenar, e a gente passou a ter no Brasil o que a gente chama de educação à distância, especialmente no ensino superior. A legislação permitiu que tivessem cursos totalmente à distância, apenas com exigência de provas e alguns encontros presenciais. Mas o que a gente assiste hoje, já foi falado um pouquinho, o que a gente chama de ensino semipresencial ou híbrido. Quer dizer, toda a literatura, tudo que você estuda de
pesquisas realizadas, trabalhos, inclusive dicas teóricas, apontam que a gente caminha para uma situação em que o ensino vai ser híbrido, como parece que é o exemplo que foi dado aqui, tem algumas atividades presenciais, algumas atividades à distância, isso para criança, para adultos. Quer dizer, a tecnologia desenvolveu de tal maneira, a internet desenvolveu de tal maneira, que a gente pode misturar atividades presenciais à distância, inclusive em cursos que parecem absurdos, mas inclusive em cursos, por exemplo, da área de saúde, que eu acho que alguns de vocês devem acompanhar, um movimento que tem tido dos conselhos da área de saúde contra os cursos à distância, começou na enfermagem, com o COFEM, depois se estendeu para vários outros cursos, porque o argumento é que não se poderia estudar enfermagem à distância, que o enfermeiro precisa ter contato com o paciente. É claro que ele precisa parte da formação assim, mas parte da formação, mesmo nos cursos de saúde, pode ser feita à distância, inclusive até com melhor qualidade, com melhor capacidade de ensino e aprendizagem. Cursos na área de educação física, parece um absurdo, né? Mas a gente tem educação física à distância no Brasil. A gente tem, a não ser, acho que, direito e medicina, né? Todos, e psicologia, a gente tem educação à distância permitida em vários cursos. Então, mas quando a gente fala educação à distância, nesses casos, são semipresenciais. Quer dizer, não existe um curso de enfermagem que propõe que o enfermeiro se forme 100% à distância no Brasil. São enfermeiros que preparam esses currículos, e os currículos pressupõem que uma parte da atividade vai ser feita em hospitais, em laboratórios, no próprio polo, na instituição, e outras à distância. Então, é o que a gente chama de semipresencial. Todos esses exemplos aqui, como eu falei, eu não vou falar muito, são exemplos de metodologias ativas, já foram demonstrados aqui pelo Cássio de maneira brilhante, inclusive eu elogio a qualidade do vídeo também. Quer dizer, um sonzinho de fundo, a sua fala aqui, mas o vídeo estava muito bem feito, né? Acho que é um vídeo muito interessante para divulgar. A gente tem vários exemplos de metodologias ativas, e eu queria só selecionar alguns aqui. Esse é o Peer Instruction, espero que eu não esteja entrando na sua fala. Eu imaginei que eu tentei selecionar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui o... acho que não vou acertar, né? Mas eu vou mostrando aqui. Então, tá os números, né? Isso aqui a gente tem um vídeo na internet, como a gente não teria aqui internet, mas eu vou deixar nos slides o link. Tem um vídeo do professor Mazur, que é o criador do Peer Instruction, e aqui a gente tem a sequência do que seria o Peer Instruction. É muito interessante, porque eu vou pelos números aqui. Significa o seguinte: o aluno leria ou assistiria vídeos em casa. Tem aqui um pointer aqui? Qual que seria? Não tem. Não, mas não precisa, está tranquilo, porque está numerado, está ótimo, né? Então, o aluno estudaria à distância. Antigamente seria texto, hoje a gente pode falar que são vídeos, né? Então, acabou sendo de uma maneira que... Estou bobeando aqui. Vou manter aqui sem o... Então, ele estuda, ele assiste vídeos online, e aí... Tá. Então, ele assiste vídeos online, e depois ele realiza uma prova já ainda online, antes da aula. Então, reparem que o 3 é que começou a aula presencial aqui. Então, o aluno estudou, assistiu o vídeo, leu textos, enfim, e depois ele já realizou uma provinha lá no ambiente de aprendizagem. Por quê? Primeiro, porque ele se autoavalia, se aquele conteúdo que ele aprendeu, ele, enfim, está conseguindo entender. E segundo, que o professor se prepara para a aula já sabendo quais temas os alunos entenderam mais e quais eles entenderam menos. Que dificuldades ele tem, né? Então, o professor chega aqui, chegou o momento da aula. O vídeo do professor Mazur é sensacional, é um vídeo curtinho, é ele mesmo dando, a gente pode pôr a legenda lá no YouTube. O professor fala ele apresenta um pequeno tema muito rapidamente. Ele apresenta um assunto lá, um assunto que já foi tratado aqui, né? No material, o aluno já foi avaliado, e aí ele faz o que seria o teste conceitual, que é chamado aqui. Tem uma pergunta que os alunos respondem usando, por exemplo, um dispositivo como esse aqui, eles respondem. Eu acho que é A, B, C, eles respondem sozinhos. Eles não devem conversar. Se vocês assistirem o vídeo na internet, vocês vão ver que até que ele dá uma bronca, porque os alunos tentam conversar. Nesse momento não é a hora de conversa, é a hora do aluno responder sozinho. E aí o que acontece? Reparem aqui que quando chega no 5, a partir das respostas dos alunos, tem diferentes caminhos que a aula pode tomar. Se mais de 70% dos alunos responderam corretamente a questão, o professor faz um fechamento e passa para outra questão. Aí você fala assim, João, mas e os outros 30? Mas os outros 30 vão ter uma provinha de novo ainda no final aqui, e eles vão poder estudar, porque eles sabem que erraram. Então, em geral, ao redor de 70% dos alunos acertaram, significa que aquele conteúdo foi aprendido e passa-se para um segundo conteúdo. Se menos de 30% dos alunos acertaram,
Aí o professor considera que a explicação dele foi uma tragédia, e aí ele faz uma nova explicação. Ele tem que refazer, ele já tem que ir para a aula preparado para explicar um tema de 2, 3, 4 maneiras diferentes. Mas, normalmente, o que acontece é que entre 30% e 70% dos alunos acertam as respostas. E aí acontece o que seria o peer instruction. Esses 6 aqui, então, é exatamente o peer instruction. E o vídeo é muito enriquecedor nesse sentido. O peer instruction é o seguinte, ele fala assim, agora conversem entre vocês. Vocês têm um número X de minutos, e quem acha que está correto, tenta convencer o colega que está correto. Por isso que é o peer instruction, porque aí os alunos estariam ensinando os alunos. Normalmente, o que acontece é que, nesse caso, o número de respostas corretas depois sobe e chega num nível que passa os 70%. E aí o procedimento é o mesmo. Se não, depois ele volta. Então, é uma metodologia ativa no sentido... Mas vejam que é muito rica, não é uma atividade apenas, né? Não é uma atividade ativa, mas é uma metodologia muito longa, porque o aluno já houve uma preparação de conteúdo antes, o aluno já se autoavaliou, aí tem uma explicação que é... Aqui é uma aula expositiva, né? Rapidamente, depois tem a avaliação, e aí depois, enfim, um momento, dependendo do resultado da avaliação. Então, o peer instruction é um exemplo de metodologia ativa. Agora eu uso esse outro, né? Sala de aula invertida, que talvez vai ser comentado, mas eu queria apenas dizer assim que sala de aula invertida não é a aula ao contrário, né? Que em algumas imagens na internet tem a aula virada de ponta cabeça. Não é isso. A ideia da sala de aula invertida é: eu teria tradicionalmente uma aula expositiva, professor falando para um grupo, e depois o aluno ia para casa e fazia a lição de casa sozinho. É o que eu fiz quando eu estudei, por exemplo. Eu ia para casa e tinha que fazer lição. Se eu quisesse estudar com um colega, era um setup de máquina, porque eu tinha que falar com a minha mãe para falar com a mãe de alguém e para levar na casa de alguém. Não tinha internet, não tinha nada do que nós temos hoje. Então, tradicionalmente, o aluno estudava em grupo assistindo uma aula na sala de aula e depois ele ia para casa e fazia uma lição de casa sozinho. A inversão está aqui. Qual que é a ideia? Em casa, o aluno já tem acesso ao conteúdo da aula, seja por texto e agora por vídeo, porque vídeo ficou muito fácil de produzir, ficou quase que um sinônimo de sala de aula invertida. Então, o conteúdo da aula que o professor daria aqui expositivo, o aluno pode assistir. Inclusive, tem muito professor que fala assim, eu nem gravo o meu vídeo, porque na internet com certeza vai ter alguém que dá aula melhor do que eu. Então, eu seleciono lá alguém que deu uma aula, explica aquele tema melhor que eu, e peço meus alunos assistirem em casa. Eles vão ser introduzidos ao conteúdo. E quando chega na sala de aula, aí realizam-se atividades do tipo que foram mostradas aqui, atividades diversas, em que os alunos não estão tendo aula expositiva, mas eles estão discutindo temas. Se a gente pensar em crianças, o professor pode até assumir o papel de expositivo em algum momento, quando ele percebe que o conteúdo não está sendo entendido, mas ele tem que ter alguma atividade dinâmica, diferente da aula expositiva. Então, por isso que eu chamo isso, não é alguma coisa da literatura, mas eu acabei usando de metametodologia, porque a sala de aula invertida só se realiza se você tem uma atividade interessante aqui na aula presencial depois. Se você pede para os alunos assistirem o conteúdo em casa, depois você chega na aula e não preparou nada, aí você acaba dando uma aula expositiva do mesmo jeito. Então, você tem que preparar, como foi mostrado aqui no que vocês fazem, né? Senão ela não se concretiza. Então, ela precisa ter uma metodologia ativa aqui para ela se concretizar, né? E eu peguei mais um exemplo aqui. Quem sabe dizer o que é isso aqui? Mariana, né? Por que eu peguei? Eu peguei um exemplo porque tem uma professora que fez um trabalho sensacional, que ela foi minha aluna num curso Stricto Sensu, ela era Lato Sensu, aliás, ela era uma coordenadora de tecnologia educacional de uma escola em São Paulo, e ela criou um trabalho interdisciplinar, ou seja, era de várias disciplinas, incluindo Fundamental 2 e Ensino Médio, e era uma disciplina, inclusive, optativa, então os alunos faziam fora do trabalho, que os alunos tinham que usar o Minecraft, eu não sei se todos conhecem, o Minecraft é um aplicativo que você constrói, praticamente é um jogo, mas você tem que construir, ele não está dado, né? Os alunos precisam construir, os jogadores têm que construir o ambiente, as regras. Então, no Minecraft, eles tinham que reconstruir a cidade de Mariana. Quer dizer, foi um trabalho fantástico. Imaginem o que aconteceu. Isso começou com alguns alunos, com o apoio do professor de geografia, porque eles tinham que estudar. A cidade não existe mais, então eles tinham que estudar as imagens, onde eles iam procurar para saber como é que eram as igrejas. Tinha o apoio do professor de matemática, porque eles tinham que construir as coisas no Minecraft, tinha problemas de equação. Depois tinha apoio do professor de história, enfim. Aí os alunos começaram a chegar em casa, iam jantar, o pai falava, o que você está fazendo? Eu estou construindo a cidade de Mariana. Como assim? Aí os pais se envolveram, todos os alunos quiseram participar. Foi
um trabalho muito interessante, mas o que é? Por que eu estou chamando a atenção? Porque é um exemplo de aprendizagem baseada em projetos. Que eu acho que essa, se não me engano, não foi falada, né, nos eventos que a gente passou, mas qual que é a ideia do projeto? A pessoa tem que entregar alguma coisa no final. Não é existe uma discussão, lógico, é um trabalho em grupo, mas o projeto tem que ser entregue. E, em muitos casos, algumas teorias dizem que o projeto tem que ser entregue de forma pública, mesmo que for criança. Se é um trabalho de intervenção, chama o prefeito, se for uma cidade pequena, chama a comunidade e apresenta aquele trabalho para a comunidade externa, então já tem uma pressão desde o início, né? Aprendizagem baseada em projetos é um exemplo muito interessante de metodologia ativa também. Bom, existem alguns modelos de educação à distância, e aí eu queria passar então para a educação à distância, e aqui é uma divisão muito, obviamente, no meio disso aqui tem um contínuo muito grande, mas a gente tem uma educação à distância que é autoinstrucional, ou seja, a pessoa estuda sozinha, acessa um conteúdo, um texto, um vídeo, hoje vídeo, e depois ela responde questões de múltipla escolha, vamos dizer. Esse é o modelo mais simples. E a gente tem modelos de educação à distância que são mais interativos e colaborativos. É importante ter isso em mente, porque as críticas que são feitas à educação à distância normalmente são feitas a um modelo de educação à distância, que é esse aqui, que é o modelo que o aluno estuda sozinho, e ele não pode conversar com ninguém. Eu, por exemplo, quando fui renovar minha carta de motorista há bastante tempo, agora já está chegando na hora de novo, eu tinha a opção de fazer um curso presencial ou fazer o curso à distância. Eu fiz à distância, quer dizer, na verdade, eu li um PDF e depois fui lá e fiz a prova. Isso pode funcionar para algumas coisas, funciona muito, por exemplo, para a área de computação, mas outras áreas exigem que vocês viram aqui, seja presencialmente ou seja à distância, discussão, colaboração. Mas existem modelos, é importante a gente entender que existem modelos mais interativos. E aí, eu queria comentar, então, rapidamente, 3 tipos de teorias, que eu acho que são as mais conhecidas fora do Brasil, que trabalham com a questão da interação à distância, da interação e da colaboração. A primeira delas é a teoria da distância transacional, e aí o link vai estar para vocês, então, no material, no slide, para vocês acessarem. Ele já está aí, mas está escondido, né? E a gente tem uma tradução, que, basicamente, que a teoria da distância transacional diz é o seguinte: educação à distância, as pessoas podem estar à distância fisicamente. Ou seja, eu posso estar aqui, uma pessoa pode estar em São Paulo, outra pode estar no norte, outra pode estar em outro país, inclusive, mas não quer dizer que as pessoas estão distantes psicologicamente ou pedagogicamente. Então, existe uma distância na transação. Alguns cursos de educação à distância, em alguns cursos, os alunos se sentem mais distantes do professor ou dos colegas. Em outros, eles se sentem menos distantes. O que a teoria da distância transacional procura estudar é isso. Como é que a gente consegue caracterizar a existência dessa distância psicológica ou pedagógica? E aí, o que a teoria diz é que existem, basicamente, 3 elementos que influem na sensação de um aluno à distância, dele estar mais ou menos presente. Se existe diálogo, porque, como a gente viu lá, é possível à distância você ter fórum de discussão, você ter chat, você ter várias atividades que impliquem diálogos, mas alguns modelos são menos dialógicos. Então, quanto mais diálogo tem, o aluno se sente mais presente. Quanto menos diálogo tem, o aluno se sente mais distante. Se o curso é extremamente estruturado, ou seja, você abre o curso, já tem lá a aula do primeiro ao último dia, todas as atividades que vão ter, as entregas, né? Isso faz com que os alunos se sintam mais distantes. Isso é o resultado das pesquisas, né, da teoria da distância transacional. Se o curso é um pouco mais aberto, no sentido de que o aluno pode dar sugestões, e aquilo pode ser adaptado em função do perfil dos alunos, aí a gente acaba tendo um aluno se sentindo mais presente. E se o aluno tem mais liberdade para fazer as coisas ou não? Quer dizer, se o aluno tem as tarefas prontas para fazer e tem que entregar, e ele não tem muita negociação, não pode propor algumas alternativas, ele se sente mais ou menos presente. Então, se alguém quiser dar uma olhada depois, eles trabalham com gráficos e mostram que, em determinada situação, o aluno se sente mais ou menos distante. É uma teoria bastante interessante, desenvolvida pelo Michael Moore, que é, enfim, um teórico vivo ainda. A outra é essa aqui, Comunidade de Investigação, que é a COI. Tem um site muito bonito, vale a pena depois vocês darem uma olhada, o link também está escondido aí, vocês vão poder acessar. E, basicamente, eles trabalham com 3 elementos aqui. Primeiro, a presença social, o que seria isso? A presença dos alunos sentirem que os colegas estão participando. É muito ruim você participar de um curso à distância que você acha que você está sozinho. Tem 300 pessoas, 400 pessoas no curso e ninguém fala com ninguém, você se sente sozinho. Então, o quanto você sente que você está mais ou menos presente socialmente é um elemento importante.
O quanto você sente que o professor está presente, professor ou tutor está presente ou não, é essencial. Trabalhos que avaliam, por exemplo, evasão em educação à distância, isso é uma das variáveis mais importantes. Quando o aluno se sentiu isolado em relação ao professor ou ao tutor, fez pergunta, não teve resposta, demorou muito para responder, o aluno larga o curso. Quer dizer, ele tem que se sentir, de alguma maneira, que tem alguém acompanhando lá, e essa seria a presença docente. E a presença cognitiva seria a questão do conteúdo, dos desafios que são propostos, se está muito abaixo da capacidade do aluno ou não. Então, eu acho que a gente tem uma outra imagem aqui. Aí, então, é muito interessante o site, porque eles vão tentar, aqui seria a presença social, presença cognitiva, a presença do professor, presença docente, e aí o objetivo é que você tenha essas 3 presenças intensas no seu curso à distância, e aí você teria uma experiência muito rica aqui. Você conseguiria fazer uma mensuração de quanto... E você pode fazer essa mensuração fazendo pesquisas com seus alunos, no final, no começo, durante o curso. Né? Escuta, você está sentindo o professor próximo ou não? Está sentindo os alunos próximos ou não? O conteúdo está sendo adequado ou não? É uma teoria que, em inglês, quase todo mundo que trabalha com interação e educação à distância acaba usando. É bastante interessante de conhecer. E nós temos uma terceira, que é do mesmo autor lá da primeira, mas aí, no fundo, são várias... acabou sendo construída a várias mãos, que procura estudar, quer dizer, a relação do aluno com o aluno, a interação do aluno com o professor, veja que tem semelhança entre as 3 teorias, né? E do aluno com o conteúdo, ou seja, os vídeos, os textos, os desafios que ele trabalha. Mas aí a gente tem um outro texto aqui, e eu quero mostrar a imagem, o link vai estar lá também. Eu sei que a imagem está ruim, mas eu queria tentar aproveitá-la de alguma maneira. É um autor que desenvolve um pouco aquela questão das interações, e ele vai falar o seguinte, olha, existe uma interação do aluno com ele mesmo. Isso é muito interessante na literatura. Alguns chamam de auto-interação, self-interaction em inglês, que seria o seguinte, existe na aprendizagem, em todo momento, mas tem momentos que isso é mais intenso, em que o aluno está conversando com ele mesmo, em que ele está aprendendo novos conceitos, e aqueles conceitos que ele está aprendendo, ele está batendo com conceitos anteriores, às vezes eles não são congruentes, não dá para manter os dois, então existe um trabalho mental. Esse momento é muito importante. Veja que aqui, inclusive, tem um destaque para ele. Né? Ele acontece naturalmente, mas você pode propor isso num curso à distância. Você pode propor, por exemplo, que os alunos façam um diário do processo de aprendizagem deles, que eles vão registrando aquilo que eles estão aprendendo, as dúvidas, eles vão registrando aquilo, entregam, por exemplo, no final. Você pode propor que, numa semana específica, ele faça uma atividade de autorreflexão da aprendizagem dele. Então, apesar disso acontecer a todo momento, no processo de aprendizagem, você, como designer, como professor, como tutor, pode propor algumas atividades que reforcem esse momento de interação do aluno com ele mesmo. E aqui, nós temos um momento de interação do aluno com o conteúdo, com o design instrucional, com aquilo que foi programado. E as interações mais tradicionais estão aqui, que ele divide em interações humanas e não humanas. Então, humanas a gente tem aluno-professor, aluno-aluno e aluno-outro. Isso é uma introdução muito interessante nessa teoria, porque é o seguinte, a gente imagina que um curso à distância, o aluno só vai interagir com o professor, com os tutores e com os colegas de classe. Mas você pode, muito bem, no curso à distância, pedir para os alunos saírem e fazerem uma entrevista com alguém. Então, se é um curso da área de direito, você pode pedir que o aluno entreviste um juiz, entreviste um desembargador, quer dizer, ele está tendo uma atividade que faz parte do processo de aprendizagem dele, mas é fora do ambiente de aprendizagem, é fora do curso. E aquilo foi provocado, quer dizer, você está pedindo que o aluno vá fazer uma visita técnica, visite uma empresa, entreviste um escritor, se for na área de letras, e depois ele pode voltar para o curso, é claro. Mas então aqui mostra o seguinte, que as interações do aluno não ocorrem apenas com quem está participando do curso, mas ocorrem também com quem está participando fora e podem ser provocadas. E depois você tem as interações, por exemplo, com conteúdo, com ferramentas, e aí é muito importante. Outro aspecto que é bastante presente quando a gente estuda evasão em cursos à distância é que os alunos não se acostumaram com o ambiente de aprendizagem. Não se acostumaram com as ferramentas que ele tinha que utilizar para trabalhar. E a gente, como já está acostumado, acha que é muito natural, imagina, ele vai entrar no Moodle, ele tem que conhecer, é intuitivo, e aí as pessoas não conhecem. Eu fiz um trabalho agora com alguns colegas na Universidade de Sorocaba, e eles ofereceram um MOOC, que é aqueles cursos massivos online,
para autoaprendizagem de controle de financeiro. Então, era aberto para a população, teve muita gente participando, e teve uma evasão muito grande. Os MOOCs têm uma evasão muito maior que a educação à distância, e, no caso desse, teve uma evasão muito grande. Nós fomos tentar estudar o que aconteceu através de pesquisa. E o que nós percebemos foi o seguinte: como era um curso de gestão financeira pessoal, né, para a gente aprender a cuidar do dinheiro, não gastar muito, controlar os gastos, o curso utilizava o Excel. E muita gente que largou não sabia usar o Excel. Quer dizer, uma coisa muito boba. Né? Você fala assim, poxa, mas eu não podia ter feito isso antes? Podia ter feito uma avaliação diagnóstica e orientado. Olha, a gente precisa usar o Excel, não se matricule em curso, ou vamos fazer um básico aqui, pelo menos você perdeu o medo do Excel, ou você nem precisa usar o Excel. Então, a gente se surpreende como a interação dos alunos com a ferramenta, às vezes, é um empecilho, e o aluno tem muita dificuldade para estudar à distância, às vezes pela dificuldade de saber onde clica, onde ele vai buscar as coisas, como ele acessa o tutor, como ele busca mais conteúdos. E eu digo isso a gente porque eu me vejo errando nisso toda hora. Quer dizer, eu dou cursos a todo momento, aí eu percebo que às vezes eu bobeei porque eu imaginei que os alunos iam entender aquilo, tinham entendido, porque era uma coisa natural para mim, e eles não entendiam. A gente, inclusive, tem isso é importante falar, que a gente tem uma sensação de que, poxa, os alunos são nativos digitais. Então, imagina, eles vão entrar num curso e eles sabem mexer em tudo, né? Eles sabem mexer para mandar mensagem. Isso as pesquisas mostram, eles sabem mandar para se comunicar. Eles não sabem usar a tecnologia para estudar, para aprender. Isso está mostrado em várias pesquisas. Então, é nosso papel como professor educar o aluno, inclusive, das ferramentas que ele tem que usar para estudar à distância. E aqui o ambiente se completa com outro. Quer dizer, o aluno pode conhecer, pode ter atividades que são fora do ambiente de aprendizagem, como eu falei, de visitas. Né? Então, enfim, são várias teorias que eu acho que enriquecem um pouquinho a visão que a gente tem sobre a interação em educação à distância. Tá? Aqui é só para chamar a atenção, a gente vive talvez um momento de transição em que eu vi que o professor comentou muito que ninguém usava o celular lá, mas o celular poderia ter sido incorporado às atividades também, né? O Cássio falou, quer dizer, a pessoa que estava usando o celular, não sei se estava usando para coisas pessoais, às vezes estava fazendo uma pesquisa ligada à atividade. E hoje a tendência é você tentar, como você consegue, principalmente com crianças, né? Como é que você consegue incorporar, em inglês a expressão é BYOD, Bring Your Own Device. Né? O que tem se tentado fazer é o seguinte, poxa, não adianta fazer mais laboratório, porque os alunos trazem para a aula já aparelhos muito ricos e com acesso à internet. Como é que eu aproveito aquilo, porque tem Android, né, tem Apple, como é que eu consigo aproveitar aquilo para aprendizagem? Então, o mobile learning até porque para desenhar as coisas é diferente, né, o layout dos conteúdos é diferente, tem um desafio todo de design aí. E aí a gente fala que aí a questão da aprendizagem ubíqua, quer dizer, à distância as pessoas estudam em pequenos momentos, né, ela está na fila do ônibus, ela entra lá e então, não sei se já ouviram falar, mas tem uma tendência que defende que a gente tem que trabalhar em educação à distância mais com microlearning. O que seria isso? Pequenas pílulas de aprendizagem, que num espaço de tempo muito pequeno, o aluno possa assistir um vídeo, participar de um fórum e fazer uma atividade, porque esses espaços que a gente não aproveitava antes para estudar, com os dispositivos móveis, começam a ser aproveitados, só que aí tem que ser atividades que possam ser cumpridas em pouco tempo, né? Apesar dos problemas que isso pode gerar. E aí eu queria comentar, antes da gente falar da educação à distância, uma tendência que é, em inglês, essa expressão aqui, Next Generation Digital Learning Environment, que a gente sai um pouquinho da metodologia e fala da tecnologia, porque a gente usa ambientes de aprendizagem, eu não sei o que vocês usam na escola, mas usa-se muito o Moodle, né? O Moodle, que é o código aberto, mas a gente tem o Blackboard no Brasil, que é muito forte, Desire to Learn é um outro ambiente que tem, e o Canvas é um ambiente que tem crescido muito, não apenas no Brasil, né? Mas tem gente explorando, dizendo o seguinte, olha, em alguns anos esses ambientes vão ficar muito obsoletos. E aí tentam explicar quais serão os ambientes de aprendizagem digitais da próxima geração. E aí tem algumas pesquisas, elas são recentes, aí tem os links para vocês, elas são realmente muito interessantes, porque eles pegam especialistas da área para perguntar como é que você imagina que vão ser os ambientes de aprendizagem, né, digitais do futuro. E o que se diz é o seguinte, aí, enfim, a pesquisa foi feita com 70 formadores de opinião, e aí o que eles sugerem é o seguinte, as características principais. Ele tem que funcionar em várias interoperabilidade, em vários
em vários softwares, em vários aparelhos, né? Ele tem que ser personalizado, isso é uma tendência, quer dizer, o aluno pode conseguir mexer nele de uma maneira que fique mais adequado, a cor que ele goste, as interfaces que ele gosta, não pode ser um sistema muito rígido. Ele tem que ter vários dados para avaliar a aprendizagem. Hoje a gente trabalha com educação à distância com um número de alunos muito grande, então a gente precisa ter softwares que analisem os resultados, as preferências, onde as pessoas clicaram, o que elas gostaram mais, isso é importante. Colaborativos, a gente tem falado sobre isso, os exemplos que foram mostrados aí também vão nessa direção, e acessibilidade, são questões que sempre se colocam aí. Então, a pesquisa mostra, muito interessante, mostra que em poucos anos se acredita que a gente vai ter uma mudança, até porque eu não vou falar aqui, mas, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, esses tipos de tecnologias que devem virar mainstream assim, muito pouco tempo, elas devem mudar muito rapidamente. A gente tem um professor da Poli, lá de São Paulo, Romero Tori, que alguns de vocês talvez conheçam, e ele defende o seguinte, que em poucos anos nós vamos ter professores dando aula por holografia. Ele vai nas palestras, ele defende isso sempre. E ele é engenheiro lá da computação, ele fala, olha, falta muito pouco tempo para eu não estar aqui, mas estar alguém aí com o terno, né, com a roupa direitinho, sem ter passado pelo restaurante. Tá? Então, que a holografia vai mudar completamente tudo, e a realidade virtual, a realidade aumentada, isso, tudo que a gente falou aqui, talvez seja bastante modificado. Né? Bom, vários exemplos. E aí defende-se essa ideia de que vai ser um ambiente meio de Lego, ou seja, o professor pega um fórum que a determinada empresa oferece, ele pega um chat que outra oferece, ele pega uma lista de e-mail que outra oferece, um serviço de vídeo que outra oferece, e monta o seu ambiente. O ambiente de aprendizagem estará mais pronto. Ele será composto de várias peças e você vai montar de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu público-alvo, que mais interessar. Eu queria só mostrar aqui um exemplo, só para dizer que uma outra tendência que a gente tem na área é utilizar redes sociais para aprendizagem. Então, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem muitos trabalhos interessantes sendo feitos com o uso do Facebook, por exemplo, que é a rede mais utilizada hoje, né? E como é que o Facebook é utilizado para criar grupos, criar páginas de aprendizagem, desde crianças até adultos. Tem vários problemas, né, de segurança, de autenticidade, enfim, mas é uma tendência bastante forte. Todas essas, parece um absurdo, mas tem gente trabalhando com... Quem que usa Snapchat aqui, só para ter uma ideia? Muito pouca gente. Né? O Snapchat é um aplicativo que as crianças usam muito, né? Quem vê as crianças. E assim, ele manda uma mensagem e você determina em quanto tempo você quer que a mensagem desapareça. Então, eu mando uma mensagem para o Cássio e eu decido lá 5 segundos. Ou seja, ele vai ver minha mensagem de 5 segundos e vai sumir. Né? Aí você fala, pô, mas como é que isso vai ser usado em educação? É o oposto, né? Porque nós temos bibliotecas, aí nós temos bases de dados digitais, a gente quer arquivar o conhecimento. Agora vem alguém que fala assim, vamos usar esses aplicativos que as coisas somem. Mas tem gente fazendo pesquisas e resultados bastante interessantes, uma comunicação mais dinâmica. Né? Então, todos esses exemplos aqui têm sido usados como ambientes virtuais de aprendizagem. Tá? Eu tenho uma bibliografia, porque eu queria encerrar falando lá da educação à distância, mas vai estar indicada para vocês uma série de textos sobre jogos e aprendizagem baseada em projetos, ensino híbrido, quer dizer, algumas coisas que eu fui falando, né? Blended learning, aprendizagem baseada em projetos de novo, gamificação, peer instruction, que foi o que a gente viu. Só para mostrar como a gente já tem bibliografia, né? Produzida no Brasil ou traduzida. A gente tem muita coisa. Esse material vai estar no slide para vocês com hiperlink. Tudo isso são apenas livros, né? Se a gente for falar de artigos aqui, aí nós temos muita coisa, né? E aí alguns sobre aquelas teorias que eu mostrei, sobre as teorias da aprendizagem da educação à distância, né? E de metodologias ativas, e aqui eu acho que termina. Eu queria... Não apareceu uma plaquinha de tempo até agora para mim, significa que eu ainda tenho um tempinho. Tá? 10 minutos, agora apareceu. Eu provoquei a plaquinha, foi isso, né? Eu queria falar 3 coisas, então, assim, para a gente encerrar, que primeiro, vocês devem estar acompanhando que o Bolsonaro deu umas declarações à equipe dele sobre a questão da educação à distância para crianças. Né? Isso causou um pandemônio aí. Né? Eu já dei 3 entrevistas para jornal e tenho sido muito procurado. Há uma certa confusão, um certo exagero, como tem sido tudo aí na transição. Né? Parece que é uma estratégia, inclusive, de comunicação, né? De criar problema e depois resolver. Andei lendo uns textos nesse sentido, mas, de qualquer maneira, o que é importante a gente
entender é o seguinte, países de língua inglesa, por exemplo, têm muito desenvolvido o que a gente chama de homeschooling. Né? O que significa isso? Vamos dizer que por razões religiosas, os Amish, nos Estados Unidos, ele não quer levar o filho, não quer que o filho vá à escola. Então, o que ele faz? O pai e a mãe decidem educar o filho em casa. É uma educação à distância, porque no sentido que o aluno não está na escola. Mas existem inúmeras empresas, eu não sei se todos têm consciência disso, inúmeras empresas que oferecem conteúdo para esses pais que querem educar os filhos em casa, oferecem ambientes virtuais de aprendizagem hoje, porque né, a gente viu, é uma tendência, oferecem espaços para que possam ter encontros presenciais, orientação para os pais. Quer dizer, então, existe um mercado de homeschooling, que é um tipo de educação à distância muito forte. Né? País de língua inglesa, a criança às vezes é educada o tempo todo em casa. Né? No Brasil é proibido. Né? Eu acompanhei há um tempo, alguns anos, uma família no interior de Minas Gerais, que o pai decidiu, não sei se alguém acompanhou, eu chamava Kleber, ele decidiu tirar os 2 filhos da escola. E aí ele foi processado pelo Ministério Público por abandono, acho que é essa é a figura. Né? Só que aí eles lutaram lá, e eu lembro que até o momento que eu acompanhei, os filhos fizeram algumas provas e foram acima da média do que precisava para a idade. Né? Ele, inclusive, dizia, a gente ficou muito próximo, ele falou assim, qualquer problema eu vou para o Paraguai, João, porque no Paraguai é permitido, acho que o homeschooling é permitido. Então, e isso é uma questão. Algumas pessoas falaram, agora ele está querendo falar de homeschooling, mas realmente houve um discurso no sentido assim, pessoas que moram longe, que tem no Amazonas, que eu cheguei a acompanhar, tem gente que tem que pegar uma canoa para andar horas e horas para ter uma aula, para depois voltar. Quer dizer, pessoas nessa situação, que tende a diminuir, poderiam se aproveitar um pouco da educação à distância, não tem problema nenhum disso. Agora, onde que a educação à distância entra na educação básica? Na crença, e aí é em todo lugar do mundo, não é no Brasil apenas, que parte das atividades dos alunos podem ser realizadas à distância. Na verdade, a lição de casa já é uma... Eu sempre falo isso, lição de casa já é uma atividade à distância, ninguém critica isso. O aluno vai para a escola, tem aula, ele vai para casa, ele tem que fazer lição de casa, isso é feito fora de casa. Agora, as tecnologias permitiram que essas atividades feitas fora de casa se tornassem mais ricas. Então, quer dizer, parte da carga horária, ou extra, ou parte da carga horária, podem ser oferecidas à distância. Eu realmente não vejo necessidade, muita polêmica, como virou essa questão da discussão, né? A não ser porque teve uma conversa lá de que vai extirpar o Paulo Freire, acho que vocês viram isso, né? A educação à distância vai ser usada para acabar com o marxismo. Aí já fica uma confusão que não... Porque você pode ter educação à distância com marxismo, sem marxismo, quer dizer, não é o fato de ser presencial à distância, você vai ter mais ou menos marxismo. Seria uma tragédia se você pensasse assim, o que ele quer fazer é, já que tem professores que doutrinam as crianças, então pega um conteúdo daquela disciplina, oferece só à distância, não tem mais professor. Mas isso eu acho que isso seria alguma coisa utópica para acontecer no país. Não. Então, me parece que houve, enfim, discussão demais sobre um tema que é natural, que as tecnologias permitem, em qualquer lugar do mundo, nos livros que eu mostrei, mostram que os alunos têm feito atividades à distância em vários países sem problemas. Né? Na educação superior, eu não sei se todos acompanham, o ano passado houve uma flexibilização imensa na legislação e o número de polos de educação à distância no Brasil cresceu vertiginosamente, não dá nem para enxergar no gráfico. Quer dizer, você tinha um número X de polos e aquilo multiplicou por 10. Muita gente critica, dizendo que, bom, isso é ruim, porque pode perder a qualidade, pode ser discutido, mas, de qualquer maneira, é o que está na legislação. Antigamente, você pedia um MEC para ir avaliar um polo, você ficava 1 ano, 2 anos com o polo aberto, pagando uma série de coisas lá, e você não tinha avaliação, quer dizer, o MEC não tinha condições de fazer aquela avaliação. E hoje houve uma liberdade, desde o ano passado, realmente o número de polos cresceu muito, a gente vai assistir um crescimento muito grande da educação à distância no ensino superior, a aposta é saber em que ano que os alunos à distância no Brasil, no ensino superior, vão superar os alunos presenciais. E algumas pessoas jogam daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos, alguns falam antes, enfim, a gente tem vivido um crescimento muito grande. E no mestrado e doutorado, eu não sei se também isso é claro para todo mundo, o mestrado e doutorado à distância, a princípio, é proibido no Brasil. Ele não chega a ser proibido, a lei não proíbe, mas como não existe uma regulamentação, eu acho que vocês devem entender mais do que eu sobre isso, então, como não existe, as instituições não mandam propostas e a gente não tem, a não ser cursos que são coordenados pela própria CAPES, que são os mestrados profissionais, a gente não tem. Eu participei de um grupo na CAPES agora, e na semana que vem, é praticamente certeza, nós vamos ter uma portaria, vai ser publicada a portaria, eu participei do GT durante muito tempo, que vai regulamentar os cursos de mestrado e doutorado à distância no Brasil. Então, isso significa o seguinte, que a partir do ano que vem, na
na entrada que as instituições de ensino poderão enviar suas APCNs, suas propostas de cursos novos, vão poder oferecer cursos de mestrado e doutorado à distância. Tá? Nós vamos enfrentar uma resistência normal, como tudo que eu falei aqui, porque existe uma resistência contra a tecnologia, contra a educação à distância, seja no ensino, na educação básica, no superior, mas é um progresso muito importante, porque quase todos os países do mundo têm mestrado e doutorado à distância. Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos à distância, por exemplo. Para a minha carreira foi de tecnologia educacional, foi importantíssimo. E eu não tive que ter uma atividade presencial, e o curso foi sensacional, interativo. Não tive, eu me orgulho porque eu não tive um teste de múltipla escolha no meu curso, era só projetos feitos em grupo, por vários alunos. Então, dá para fazer coisas maravilhosas. Nós temos gente muito bem preparada nas instituições para oferecer, né, para oferecer cursos, para desenhar os cursos, para preparar, e a gente vai ter essa portaria, creio que saindo na semana que vem. Aí, o que vai acontecer? A portaria vai sair, depois tem que sair um segundo documento legal lá, que eu não sei como é que chama, mas que ele, de alguma maneira, regulamenta a portaria ou valida a portaria, mas aí cada área de ensino no Brasil, ou seja, direito, talvez direito não, mas direito, administração, letras, educação, cada área vai ter que criar a sua própria ficha de avaliação, porque na hora que as instituições de ensino agora enviarem projetos para a CAPES, elas vão dizer se o curso é presencial ou à distância, não existia isso antes. Então, na plataforma Sucupira vai ter lá uma opção. Então, a gente vai assistir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós vamos assistir nos próximos anos um crescimento da educação à distância na educação básica, parece que é uma intenção desse governo. Nós vamos assistir na educação superior, porque nós já estamos assistindo, que foi a área que mais desenvolveu no Brasil, e nós vamos assistir o crescimento no estrito sensu. Então, nós vamos viver um boom, talvez o maior de todos. Eu estudo educação à distância há muito tempo. A internet, lá no final dos anos 90, foi importante, né, porque antes era basicamente material impresso, depois CD, DVD, mas a internet foi um ponto de inflexão. Depois a LDB, alguns decretos, mas o que aconteceu no ano passado, que nós vamos chegar nesses anos, então nós vamos viver, com certeza, no Brasil, reações, novas metodologias, que vai ser ainda conversado aqui, né, novas tecnologias, a gente vai assistir isso e vai ter o prazer de assistir. A área de direito ainda é uma área resistente, né, no sentido até da graduação, mas cursos lato sensu, né, alguns de outros devem ter feito, e mesmo a gente viu aqui exemplos de semipresenciais, né, a tendência é que acabe participando de alguma maneira também, né, e educação à distância não é sinônimo de baixa qualidade, né, não é isso. O material que vocês têm aí para depois dar uma olhada tem muitos exemplos interessantes, né. Eu encerro, eu acho que a gente não tem tempo para perguntas, né, já foi dito, mas o material vai estar disponível para vocês, está aqui, né, novamente o SlideShare lá, tá aqui o endereço slideshare.net, João Matter, né, e eu me coloco à disposição. Depois tem o meu e-mail lá, quem quiser continuar conversando via aqui, assim, quem me fez o convite, mas independente disso, por e-mail, nas redes sociais, estou à disposição para a gente continuar conversando, tá? E foi um prazer, muita honra estar aqui. Obrigado.